Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Pesquisas do Memorial. É um podcast que é realizado pelo Instituto de Tecnologia e Pesquisa. E, claro, ele acontece aqui no Memorial de Sergipe. Tá aí o endereço para você pegar mais informações sobre o memorial que fica aqui na Orla de Atalaia. E, claro, vem para cá para visitar o memorial. Super interessante. O Memorial Gilberto Shoa, aqui em Aracaju. Se você não é de Aracaju, vem para Aracaju e vem conhecer também o nosso estado de Sergipe. Tem vários lugares, e claro, eu já ia chamar o convidado para falar aqui. Meu nome é Fábio Jacilque e nós vamos falar sobre o tema arqueologia no Memorial de Sergipe. Sabia que aqui tem arqueologia? Tem sim. E quem vai falar é o nosso convidado, o Vigílio José Silveira Dantas Júnior, que é daqui do Memorial. Vigílio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fábio. Eu sou arqueólogo, recém-ingresso aqui na instituição, né, do Memorial de Sergipe, vindo pelo ITP, né, que tem toda essa coisa de a casa tá junto com o Instituto de Tecnologia e Pesquisa, né, o Memorial de Sergipe, e aí recém não, faz algum tempo, né, 97, aí adquirimos essa nova casa, né, esse espaço que foi inaugurado no ano passado, se eu não me engano. Mas eu entrei agora no mês de setembro, com um arqueólogo dessa equipe. Exatamente, Vigílio. A inauguração foi no ano passado e para as pessoas conhecerem, o Instituto de Tecnologia e Pesquisa, o Memorial faz parte do ITP, Isso. né, que é uma instituição que realiza pesquisa e também tem esse viés social-cultural através do Memorial de Sergipe. Uhum. E, claro, sempre com uma visão desses, vamos dizer assim, desse cuidado com a memória, com a pesquisa, O patrimônio. com o patrimônio, e tudo isso faz parte do ecossistema Tiradentes, uma visão futurística, visionário, né, que foi o Uhum, Gilberto sim. Uchoa. Mas aqui no Memorial nós temos vários lugares para você visitar, Isso. Várias sessões, né? são sessões que chama, né? É, Inclusive tem a de arqueologia, isso. A que pré-história a sergipana. pré-história sergipana. E aí nos traz agora à mesa, Vigílio, conte para nós um pouco sobre essa sessão. Então, essa sessão vem em uma coleção do José Augusto Garcês. Ele era um autodidata, um editor, né? Ele era editor de jornal, da família Garcês, uma família Sim. proeminente, né? Na cultura canavieira de Sergipe, mas em vez de ingressar nessa rotina da lida do campo e econômica também, né? Política, que é o que aconteceu no século XIX até o século XX, ele ingressou por uma outra via. Ele era apaixonado pelas letras e pela cultura. E foi a partir daí que ele começou a ter esse contato com fósseis, com arqueologia em si, que fósseis tem que lembrar, né, que há uma diferença em paleontologia e arqueologia, que as pessoas se confundem. A paleontologia ela é mais ligada à biologia e talvez até à geologia, né, do que a arqueologia. A arqueologia vai falar da nossa história, né? Nossa Sim. história como humanos, né? Aí ele conseguiu essa coleção de artefatos arqueológicos, não só, né, que eu já disse, tem paleontológicos também, e montou um museu chamado Museu Sergipano de Arte e Tradição. Ele funciona de 48 até 72, se eu não me engano. E depois essa coleção foi dispersa. De 48 a Isso, 70 é um foi um visionário. bom tempo. E é um visionário, porque não se tem... Não tinha Não, acesso fácil. não. Era até um museu, do que eu andei lendo, ele era um museu, sim, privado, mas que recebia uma grande quantidade de pessoas, até o Câmara Cascudo era correspondente do Garcês, né? Ele conseguia se mover por esse ambiente cultural, né?
do Brasil em si, mas sempre pensando em falar de Sergipe, né? Sim. Era essa a figura. O Garcês, ele também fez pesquisas arqueológicas, e nessas pesquisas arqueológicas, ele, junto com o Pronapa, que era um programa que aconteceu na época do governo militar, que buscava falar mais da cultura do Brasil, uma coisa de buscar identidade, ele resolveu fazer suas próprias escavações e teve contato com um arqueólogo do Pronapa, que era o Valentim Calderon. Celso Oliva, que é também um outro sergipano notável, também era um entusiasta e também ajudou o Garcês nessa busca dessa coleção. E ele resgatou vários artefatos cerâmicos de pedra polida, que existe pedra polida, pedra lascada. O Garcês talvez não tenha tido a sensibilidade de reconhecer a pedra lascada, mas sim o polido. O que é esse polido? São machados, no caso, porque não existia metalurgia, né? Então, sempre se recorreu à pedra para resolver esse problema técnico da falta da metalurgia, né? E as cerâmicas a gente tem das decoradas e as não decoradas. E aí a gente pode falar Isso você encontra aqui no Memorial de aqui no Sergipe. Memorial de Sergipe. A gente vai falando isso na seção que chama A Caverna. A gente vai falar do cotidiano até os ritos fúnebres. Do cotidiano a gente pode ingressar por muitos temas, né? Do cotidiano, desde os afazeres de como cozinhar, né? Como aqueles povos cozinhavam, até ingressando mais nessa esfera técnica e econômica, porque economia, né, de você conseguir seu alimento, Sim. né? Não é a economia que a gente pensa de angariar coisas, né? E também da esfera simbólica, bem menor, porque é na parte mais das decorações. Quando você tem a decoração ou certos artefatos, você está falando do simbólico. E tem aqui no Memorial de Sergipe. A gente tem algumas peças cerâmicas Tupi-Guarani que são decoradas. Muito Essa, interessante. muito interessante, sim. Essas decorações você pode ver não só em Sergipe, mas aparece no Brasil até hoje, entre algumas tribos de povos originários aqui do Brasil, né? Acho que os Assurini têm cerâmicas que fazem aquelas decorações semelhantes aos os antigos tupis, né? Os tupinambás que habitaram em Sergipe. Isso aí é um assunto assim que tá para você puxar muita coisa, né? Você que está à frente e trabalha com as pesquisas junto com os visitantes, os Isso, pesquisadores, os estudantes, né? Porque, claro, a casa tá aberto. ela está aberta a esse tipo de pesquisa. Mas eu sou curioso de saber a reação das pessoas quando se deparam com o- o- os objetos que aqui estão. Às vezes, eu, particularmente, quando eu fui visitar, eu fiquei impressionado. Então, o trabalho de divulgação é muito importante, Sim, né? muito importante. Acho que o que vocês estão fazendo sem sombra de dúvidas, um capital cultural que vai para adiante aí. Outras pessoas vão tentar vir E as pessoas pesquisar, né? visitam, elas se impressionam. Exato. Conta um pouquinho dessa. Você tem Elas alguma sim, história para contar? é, eu tenho Aliás, você várias, tem né? uma história para contar aqui. Tenho várias histórias, realmente. Tenho várias histórias para contar. Tanto de alunos, né? Que você vê que alguns alunos têm, nem sei se podem ser chamados assim, que o pessoal tem outro nome, né? Que eles ficam muito impressionados com a nossa história, a história antiga que não faz ideia, porque são culturas a cultura material que não existe mais, né? As formas de se fazer mudaram. É uma total ruptura, né? É uma inserção de outras culturas que E as seriam pessoas pensam, europeias. nossa, tem isso aqui em Sergipe, eles ficam assim. Ficam E muito. eu acho que Sergipe é acredito eu, me corrija, um dos Hum. pontos com esse tipo de registro mais intensos no Brasil, vamos dizer assim. Piauí também tem muito. Tem muito. Aqui em Sergipe a gente sempre estava ligado a os sertões, por conta daquelas descobertas que houve em Xingó, Sim. né? Mas quando se deparam com a história daqui do litoral, eles se impressionam, eles achavam, não, a gente só achava que existia pelos sertões. Mas arqueologia, se você for escavar, você encontra a nossa história antiga em todos os lugares, em todos os ambientes.
Você vai só ver as diferenças entre esses povos, essas culturas. As pessoas se impressionam porque, primeiramente, tem aquela questão mítica, né, do Indiana Jones, Isso. Tinha que né? falar, né? É, É fato. ele E, tem, e inspira até hoje as respira, pessoas. exato. Inspira as pessoas, No né? fundo, alguns arqueólogos acham sim que poderiam ser Indiana Jones, né? Mas não são, porque a pesquisa arqueológica é completamente diferente do que a mídia mostra, né? Os grandes centros difusores de cultura de massa, né? O cinema é um exemplo. Mas não deixa de ser um sonho É, e uma magia que sim. circunda, né, a profissão. Exato, se você ter a certeza de que você está tocando em coisas que foram vistas pela última vez há 700, 600 ou até um pouco mais recente, isso Dá isso uma dá um sensação. senso de realização até. Ô, Virgílio, e aí eu fico perguntando a você o seguinte, para as pessoas que estão assistindo, que pensam em se formar e seguir a carreira de arqueologia, ou até fazer pesquisas, né, Uhum. afundada, o que você poderia falar de pontos positivos da profissão ou dessa linha de conhecimento humano? Na minha formação, eu vim até da Universidade Federal, né? Eu creio que na própria instituição, na UNIT, já teve professores que se comunicavam entre essas duas instituições, que eram arqueólogos. A Sueli Amâncio, eh, eu não vou me recordar de todos eles, porque eu acho que tinham pelo menos uns 4 que já migraram, né? Eles não existia essa coisa de ter uma instituição, eles eram arqueólogos. Eles são, né? A professora ainda é viva, né? Eh, e são pessoas que tiveram a sensibilidade de colocar isso em pauta. E houve todo esse levantamento, né, para avultar a criação do curso de arqueologia que tem em Sergipe, e ele não tem só a graduação, ele tem uma graduação, que é um bacharelado, no caso, um bacharelado em arqueologia, mas tem mestrado, com linhas de pesquisa tanto da pré-história quanto da arqueologia histórica, e o doutorado também. Eu estou até terminando o doutorado. Eu concluo o doutorado no ano que vem, provavelmente, né? Pode ser que eu termine antes, mas essa é a parte dessa Mas história. Existe campo. existe campo. Existe Então campo, tem muitas redes de pesquisa em tem. Sergipe. A pesquisa acadêmica é uma coisa, a pesquisa de arqueologia de contrato que existe no Brasil é a que mais está agregando esse pessoal que está saindo das universidades. Esse pessoal está sempre todo indo para o licenciamento ambiental, que todo licenciamento ambiental, a depender do risco, né, de destruição de um local, precisa ser feito uma pesquisa arqueológica antes. Então, existe Existe muito campo. normas NR a respeito disso? Existe toda uma normativa Nossa, em que cima, interessante. e a Não gente é, sempre viu, tá junto. pessoal? Não é sair assim, eu vou cavar e destruir. Não é assim, Não, não, não. funciona não. E é crime, né? É crime É, federal. sabe? E aí, você falando sempre interessante porque, associando essa conversa que a gente teve Uhum. paralela, a gente associa ao ponto de pesquisa que é o Memorial de Sergipe, Sim, exato. A gente né? pode sempre voltar a isso. Pelo que você falou, que tem esse acervo, que é um acervo ímpar. Podemos dizer que há poucos acervos desse tipo no Brasil. Variado, né? Bem variado, né? Entre vários, primeiro entre tipos de matéria-prima, né? Que Sim. é em pedra, em cerâmica, outras peças que eu acho que tem, talvez as decoradas ou não decoradas, né? A gente vai passando em outros eh, fios, né? Sim. Outras malhas, né? De investigação. Você consegue perceber quantos grupos haveriam, né? A gente consegue ver isso aqui no Memorial de Sergipe. Perfeito. Antes de eu ir para nossas considerações finais, Certo. que nós estamos terminando nosso podcast, eu gostaria de trazer à mesa, da memória uma coisa que a gente conversou lá e você poderia explanar aqui novamente.
É que Sergipe, na Pangeia, você pode explicar isso? Sim, Que eu achei isso super interessante, que às vezes a gente até aprende isso, mas nunca, não lembra, não né? lembra, não tem. A gente Então, vai entrar na parte da paleontologia, mas eu respondo. não, então, desculpe, mas é Não tem porque eu achei problema. muito. Então, vocês vão explicar a importância dessa região de Sergipe. Explique para nós. Paleontologicamente falando, a gente tem fósseis aqui que remontam tanto à megafauna, que é um período mais recente, próximo, talvez até nossos ancestrais tenham convivido com esses animais, né? Aqui em Sergipe eu não tenho certeza, porque não se achou nenhum fóssil que tivesse marca de uso de instrumentos, né? Em pedra. Ele não foi caçado. O animal realmente morreu, mas não foi caçado por homens. Mas tem animais que são de períodos muito mais recuados. Períodos que Maruim era o mar, né? A gente tem toda aquela região de Laranjeiras, o Vale do Cotinguiba, pegando essa faixa inteira onde tem calcário, ali era o testemunho de que já foi mar. Itabaiana também já foi um vulcão, né? Aquele domo, Itabaiana está meio que no centro daquela, daquela elevação vulcânica, né? Que é um testemunho de que Sergipe já esteve vizinho a Gana. É Gana? Eu acho que sim, eu acho que era Gana o nome. Eu não sei Em exatamente o território país, mas é africano, no assim. território africano, né? Isso é um testemunho que tem aqui e a gente pode pesquisar. Tem animais que você nunca sonharia, tipo uma paleolhama. As lhamas só existem nos Andes, mas elas já existiram em toda a América do Sul, ou um mastodonte, né? Uma preguiça Interessante. gigante. E a preguiça gigante que atesta que a evolução daquela espécie ela era terrícola e agora ela é arborícola. Ela vive em árvores. Existiam gigantes, preguiças gigantes com 4,5 metros, né, de altura. E é esse Ou seja, material que tem em aqui, outras né? palavras, Sergipe já foi o centro do mundo, talvez. Já, literalmente, porque em quando antes de haver toda aquela deriva continental, Sergipe era o centro do supercontinente, né? Esse supercontinente que depois se dividiu até O pequeno notável. o pequeno notável, realmente o centro, o coração dos continentes, né? Virgílio, nós já estamos no final da nossa conversa, que foi muito boa. Eu acho Foi. que podemos explanar futuramente outros podcasts com temas mais específicos, mas você poderia deixar sua mensagem aqui para a câmera, Uma o mensagem. contato, o convite das pessoas. Fiquem à vontade, o convite para as pessoas visitarem, fiquem à vontade. Eu acho que com a consideração final o que eu estou falando aqui é o 10% do que vocês vão ver aqui. Não, a gente não tem só a parte de arqueologia, mas tem a arqueologia que tem como você conversar com a arqueologia em tudo aqui, né? Desde a arqueologia pré-histórica até histórica. Isso vocês vão poder ter como chama, como poderia dizer, uma Acesso a esse acesso, né? esse conhecimento, né? E eu acho que é bom também deixar frisado que nós fazemos ciência, né? E o conhecimento científico está sempre em progresso. Se a gente cometer algum agafe, Por favor, né, corrija-nos. corrijam-nos, porque É, isso faz parte do pensamento científico, né? A com gente tem que certeza. conversar sempre isso. E aqui o memorial ele expõe os objetos, É né? isso. Ele faz isso, mas está em constante, Em diálogo, né? vamos dizer assim, né? Transformações e Uhum, perspectivas, até de quem pesquisa e tudo mais, isso. e isso faz parte, É, né? faz Não é um parte. conceito e ponto, não, Fechado, não é nunca, não isso. existe Nunca. isso. Em ciência não é permitido. Mas uma coisa as portas estão abertas. Exato. Eu Então, fico aguardando vocês para poder levá-los por esse passeio aqui pelo tempo. Meu nome é Virgílio, né? Já daquele próprio romance, né? Vocês não estarão no inferno, mas ótimo. ótimo. Então, Virgílio, muito obrigado por essa conversa aqui na nossa mesa da pesquisa, Pesquisas do Memorial. Isso. E claro, este podcast é uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Siga nosso Instagram, tá aí o site do Memorial. E claro, compartilhe, porque conhecimento nunca é demais e sempre é bom.
de boa qualidade. Até a próxima.